Seja bem-vindo à segunda aula do curso de variáveis complexas. Eu sou Marcos Paulo e vamos falar sobre formas polar e exponencial do número complexo. Vamos começar com a forma polar. Então, vamos considerar z igual a x mais y. Aqui está, um número complexo. E vamos pensar nele como se fosse um vetor partindo da origem até o ponto de coordenadas x, y. E vamos chamar de θ o ângulo formado entre o vetor que representa o número complexo z e o eixo real, conforme está aqui na figura. Eis o número complexo z, sua parte real x, sua parte imaginária y. O tamanho do segmento de reta que representa o vetor, ou número complexo z, ele tem módulo de z como tamanho. E aqui eu tenho um ângulo θ formado entre o vetor, que representa o número complexo, e o eixo real. Então, observando que nós temos aqui um triângulo retângulo, a gente pode aplicar as relações métricas e temos então x igual a módulo de z, cosseno de θ, y igual a módulo de z, seno de θ. E substituindo esses dois valores aqui na forma algébrica, colocando também o módulo de z em evidência, a gente tem z igual a módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ. Essa maneira de representar é o que nós chamamos de forma polar de um número complexo. No caso, o módulo de z e o θ são as coordenadas polares do número complexo. O nosso θ recebe o nome de argumento. Ele não é único, porque, por exemplo, se um número complexo z tem argumento igual a π sobre 4, então 9π sobre 4, 17π sobre 4 e assim por diante também serão argumentos de z. O conjunto de todos os argumentos de z, que a gente vai denotar aqui por argz, observe que esse arg aqui com a letra minúscula, tá? E eu tenho então θ mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Então, todo argumento de z tem essa característica, θ mais 2kπ, onde k é um número inteiro. O θ vai ser denominado argumento principal e nós vamos convencioná-lo como se estivesse aqui dentro desse intervalo, fechado em menos π, aberto em π, e denotado também por arg de z, com A maiúsculo. Então, o arg com A minúsculo é o conjunto de todos os argumentos, aquele que está entre menos π e π, sem ser igual a π, vai ser denotado por arg com A maiúsculo de z, é o argumento principal de z. Exemplo ponto 10, escrever os números abaixo na forma polar e o conjunto de todos os seus argumentos. Começando pelo z igual a 1 mais i, inicialmente a gente calcula o módulo, então faz 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, soma e joga a raiz, fica a raiz de 2. Para calcular o argumento, a gente vai precisar do cosseno e do seno dele. O cosseno você vai tirar com a parte real, que a parte real é 1, dividido pelo módulo. E o seno você vai tirar com a parte imaginária, dividida pelo módulo. O cosseno, que dá 1 sobre raiz de 2, e o seno, que dá 1 sobre raiz de 2, ao mesmo tempo, é o do π sobre 4. Então, esse é o argumento de 1 mais i. Daí você pode construir a forma polar, colocando aqui o módulo, raiz de 2, multiplicado por cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Lógico que o π sobre 4 aqui ele está naquele intervalo entre menos π e π, sem incluir o π, então ele é o argumento principal. E o conjunto de todos os seus argumentos é π dividido por 4 mais 2kπ, onde k pertence aos inteiros. Para o item B, a gente vai pegar o número complexo menos 3i, então o módulo dele é 3. O θ
vai ser calculado como parte real dividido pelo módulo. Então, 0, tá? Lembrando que a parte real aqui é 0. E vamos precisar aqui também do seno. Já para o seno eu vou considerar a parte imaginária, menos 3 dividido por 3, que dá menos 1. Então, o cosseno dá 0 e o seno dá menos 1 quando o θ for menos π sobre 2. Você poderia perguntar se não poderia ser 3π sobre 2. Pode, não está errado. Acontece que eu estou convencionando desde o início que o nosso θ varia de menos π até π. Então, se você puser 3π sobre 2, é porque você está considerando o argumento principal de 0 a 2π. Isso não está de acordo com a convenção que eu estabeleci. Tá? Então, para que fique de acordo com a nossa convenção, eu tenho que colocar o θ como menos π sobre 2. Pois bem, então aqui a gente tem W igual a 3, que é o módulo, cosseno de menos π sobre 2, mais e seno de menos π sobre 2. E o conjunto dos argumentos de W é menos π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro. A forma polar facilita o cálculo de potências e raízes de números complexos. Esses resultados são conhecidos como fórmulas de Moivre. São duas as fórmulas de Moivre, uma para potência e outra para raiz. Então vamos ver inicialmente a da potência. Teorema 1.11, seja um n inteiro fixo, então z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n, cosseno de nθ mais i seno de nθ. Observe, antes de provarmos isso, que a potência z elevado a n, na forma polar, ela eleva a n o módulo, multiplica por n o argumento do número original. Então, eu tenho aqui cosseno de nθ mais seno de nθ. Tá? Repetindo, eleva a n o módulo e multiplica por n o argumento. A gente vai fazer essa demonstração por indução sobre n, primeiro considerando os n naturais. Inicialmente, nós temos que para n igual a 0, a propriedade se verifica facilmente, porque z elevado a 0 dá 1, e quando você faz aqui módulo de z elevado a 0 dá 1, cosseno de 0 é 1, mais i seno de 0, que é 0. Então, ficou aqui 1 mais 0, que dá 1, vezes 1, é o nosso 1 daqui de fora. Agora, supondo que a propriedade também seja válida para n igual a k menos 1, significa dizer, então, que z elevado a k menos 1 igual a módulo de z elevado a k menos 1. Aqui eu tenho, então, cosseno de k menos 1 θ, mais i seno de k menos 1 θ. Essa é a hipótese de indução. Vamos provar que o mesmo acontece também para n igual a k. Então, vamos fazer aqui z elevado a k como sendo z elevado a k menos 1 vezes z, onde esse primeiro fator aqui vai entrar a nossa hipótese de indução. Aqui está, z elevado a k menos 1, cosseno de k menos 1 θ, mais i seno de k menos 1 θ. E aqui eu coloquei o nosso número complexo z na forma polar. Z igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Eu vou fazer a multiplicação aqui, z elevado a k menos 1 por z, e depois eu multiplico os cochetes. Aí eu tenho aqui, então, z elevado a k, e a multiplicação dos cochetes vai resultar em cosseno vezes cosseno, menos seno vezes menos seno. Só voltando um pouquinho aqui, esse seno i com esse i seno deu i ao quadrado, que é menos 1, e seno vezes o outro seno. Então, por isso, voltando para cá, menos seno de k menos 1 θ, seno de θ. Essa é a parte real. E a parte imaginária, cosseno de k menos 1 seno de θ, mais cosseno de θ, seno de k menos 1 θ. Observe aqui, olha,
que eu tenho cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Lá da trigonometria, essa expressão corresponde ao cosseno da soma, somando k menos 1 θ mais θ. Aí veja bem, k vezes θ está aqui, menos 1 vezes θ é menos θ, com esse θ daqui, zerou. Então, por isso, apenas cosseno de k, θ. Já essa parte aqui dentro do colchete é cosseno, seno, mais cosseno, seno. Nesse caso, também na trigonometria, a gente aplica a fórmula do seno da soma. E a soma, no caso, é a mesma da que foi aplicada aqui no cosseno, por isso que deu kθ. E aí a propriedade fica provada para qualquer n natural. Agora vamos estender a propriedade também para os inteiros negativos. Então eu vou pegar um número negativo n, e aí significa dizer que existe um certo positivo m, tal que esse n seja menos m. Daí, z elevado a n, por definição aqui do n fica z elevado a menos m, e invertendo a base e trocando o sinal do expoente, eu tenho 1 dividido por z elevado a m. Como m é positivo, a gente pode aplicar a propriedade provada agora há pouco. Então, isso me permite colocar módulo de z elevado a m, cosseno de mθ mais e seno de mθ. E como nós aprendemos na aula anterior, basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador para efetuar a divisão. Sendo que aqui eu separei logo o 1 sobre z elevado a m que estava aqui, ó. Aí deixei solto aqui a outra parte e o conjugado do denominador em cima e embaixo. Então, multiplicando aqui em cima, vai dar cosseno de mθ menos i seno de mθ. Aqui esta fração corresponde a módulo de z elevado a menos m. E aqui embaixo, fazendo o produto da soma pela diferença, fica cosseno ao quadrado de mθ mais seno ao quadrado de mθ. Então, desaparece porque dá 1. E aí ficamos com o módulo de z elevado a menos m, cosseno de menos mθ mais i seno de mθ negativo. Detalhe, menos m corresponde a n e, portanto, o resultado fica aprovado também para os inteiros negativos. Vamos aplicar essa propriedade para calcular as potências do exemplo 1.12. A primeira, menos 1 mais i elevado a sétima. E a segunda, 1 mais i raiz de 3 elevado a menos 3. Bom, vamos primeiro chamar z de menos 1 mais i e o w de 1 mais i raiz de 3, tá? Começando pelo z, a gente vai calcular o módulo menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado raiz de 2, né? Aí depois vem menos 1 sobre raiz de 2, veja que é a parte real dividida pelo módulo para o cosseno, e para o seno é a parte imaginária dividido por raiz de 2. O arco cujo cosseno é menos 1 sobre raiz de 2 e ao mesmo tempo o seno é 1 sobre raiz de 2, é 3π sobre 4. Então, o nosso z elevado a sétima é o módulo, raiz de 2 elevado a sétima. O cosseno de 7 vezes 3π sobre 4, mais i seno de 7 vezes 3π sobre 4. Fazendo as contas dá 8 raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2i. E isso simplifica para menos 8, menos i. Se eu não tivesse a fórmula polar, eu ia ter que desenvolver esse parêntese aqui, menos 1 mais i elevado a sétima, que eu poderia fazer com o binômio de Newton, o que daria muito mais trabalho. Trabalhando aqui com w, eu tenho módulo de w igual a raiz de 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, que dá 2. Calculo o cosseno, parte real 1 dividido pelo módulo 2, e o seno, parte real raiz de 3 dividido por 2,
O arco cujo cosseno é meio e o seno é a raiz de 3 sobre 2 é π sobre 3. Portanto, o w elevado a menos 3 é 2 elevado a menos 3, cosseno de 3 menos π sobre 3, mais i seno de menos 3 π sobre 3, fazendo as contas, menos 1/8. A outra fórmula de Moivre, no teorema 1.13, vai nos ensinar a calcular a radicessão. Então, seja n pertencente aos números naturais, sem o zero, fixo, e todo número complexo z diferente de zero possui n raízes distintas e que são calculadas pela expressão raiz enésima de z igual a raiz enésima do módulo de z, cosseno do argumento de z mais 2kπ dividido por n, mais i seno do argumento de z mais 2kπ dividido por n, onde a raiz enésima de z em módulo deve ser um real positivo e o k varia de 0 até n-1. Para provar essa propriedade, a gente tem que achar os números zk da forma módulo de zk cosseno de var-φ mais i seno de var-φ, tais que a raiz enésima de z deve ser igual ao zk, ou de forma equivalente, zk elevado a n é igual a z. A gente vai partir desta condição aqui, porque vai poder usar a primeira fórmula de Moivre que nós acabamos de provar. Então, seja z igual a módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ. Substituindo nesta igualdade, a gente tem módulo de zk, cosseno de var-φ mais i seno de var-φ, tudo elevado a n, igual a módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ. Nesse primeiro membro, a gente já pode usar a primeira fórmula de Moivre. Então, o módulo de zk fica elevado a n e o var-φ fica multiplicado por n, igual a cosseno de θ mais i seno de θ, claro, multiplicado por módulo de z. Essa igualdade só vai ser verdadeira se, somente se, este módulo de zk elevado a n for igual a z, módulo de z, e quando o n var-φ for igual a θ mais um dos seus côngruos. Módulo de z igual a raiz enésima de z. Aqui eu teria que fazer n var-φ igual a θ mais 2kπ. Isolando n ficaria var-φ igual a θ mais 2kπ dividido por n com k inteiro. Bom, isso então prova a fórmula de Moivre, onde θ seria o argumento de z. Agora eu preciso provar um número de raízes distintas, ou seja, que eu tenho exatamente n raízes distintas. Para isso, eu vou supor que o nosso θ esteja entre menos π e π, e vou calcular os valores de k para que o var-φ também fique nesse mesmo intervalo. Pois bem, se o k for igual a zero, eu terei var-φ igual a θ mais 2 vezes 0π dividido por n, o que daria θ dividido por n. K igual a 1 implica que var-φ é θ mais 2π dividido por n, e assim por diante até n-1, que daria var-φ como sendo θ mais 2n-1π dividido por n. E para k igual a n, o nosso var-φ fica θ mais 2nπ dividido por n, quebrando a fração aí, θ dividido por n mais 2π. Ora, quando você tem um ângulo e dá uma volta de 2π no círculo trigonométrico, ele para exatamente no ponto que você tinha antes. Então, aqui, olha, o valor para k igual a zero do var-φ é o mesmo valor para k igual a n. Então, de k0 até n-1, o var-φ tem n valores distintos no intervalo de menos π até π. Já para k igual a n, o var-φ que nós obtemos é o mesmo do k igual a zero, então não deve ser considerado. E, da mesma forma, o k igual a n mais 1,
ele dá o mesmo valor de var_φ que deu para k igual a 1. K igual a n mais 2 também. E mesmo que você ponha valores negativos, também vai gerar essa coincidência. Portanto, o nosso var_φ tem n possibilidades diferentes ocorrendo de forma inédita ou distinta para k igual a 0 até k igual a n menos 1. Como exemplo, temos aí o 1.14, vamos calcular as raízes quartas de 16 e vamos dar uma interpretação geométrica. Então, o nosso z é igual a 16. É fácil verificar que o módulo é 16 e o argumento é 0. E aí é só jogar na segunda fórmula de Moivre para obter as raízes distintas. Z igual a 0 da raiz quarta de 16, cosseno de 0 mais 2, 0π dividido por 4. E a mesma coisa para o i seno, resultando em 2. Aqui com z igual a 1, então eu só faço mudar o valor de k. Ficaria 2π dividido por 4. Aí resulta em 2i. Para o z igual a 2, a nossa fraçãozinha fica 2π vezes 2 dividido por 4, resultando em menos 2. E finalmente z3 igual a raiz quarta de 16, cosseno de 0 mais 2 vezes 3π dividido por 4. E o i, somando com o i, seno de 0 mais 2 vezes 3π dividido por 4, o que dá menos 2i. Então, geometricamente, essas raízes elas correspondem a um vértice do quadrado inscrito na circunferência de centro na origem, a raio 2. E, de modo geral, as raízes enésimas de z correspondem aos vértices de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de centro na origem e cujo raio é módulo de z. Agora eu vou apresentar para vocês uma outra forma, a nossa quarta forma de se representar um número complexo. Já vimos em coordenadas retangulares, como pontos do plano cartesiano, a forma algébrica. Nesta aula começamos com a forma polar e agora vamos para a forma exponencial. Vamos recordar do cálculo a expansão em série de Taylor de três funções reais. A exponencial de x, que é 1 mais x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais x ao cubo dividido por 3 fatorial e assim por diante. O cosseno de x em série de Taylor é 1 menos x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais x à quarta dividido por 4 fatorial e assim por diante. E o seno, que é x menos x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais x elevado à quinta dividido por 5 fatorial e etc. Vamos trocar o x por yi na expressão da exponencial e aí a gente combina com a das funções seno e cosseno. Coloquei aqui a expansão do cosseno e a expansão do seno, porque eu vou chamar a atenção para uma coisa já já. Embaixo está aqui a exponencial, onde a gente vai trocar o x por y mais i. Então, até coloquei mais termos aqui, justamente para o que eu vou falar na sequência. 1yi, aqui eu tenho yi ao quadrado, yi ao cubo e assim por diante. Lembre que as potências de i só tem 4 valores distintos. I elevado a 0, que é 1, que aliás poderia ter sido colocado aqui. I elevado a 1, que é o próprio i, que já está subentendido aí. I elevado ao quadrado, que é menos 1. I elevado ao cubo, que é menos i. Aí daí em diante, para y à quarta, y à quinta, y à sexta e y à sétima, repete essa sequência. 1i, menos 1 e menos i. Então, calculando as potências e dando uma arrumadinha, nós ficamos com esse termo, 1 mais yi, menos y ao quadrado, dividido por 2 fatorial, menos yi ao cubo, dividido por 3 fatorial, e assim por diante. Aí agora eu vou fazer uma separaçãozinha aqui. Eu vou puxar o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo termos. Observe que esse termo vai perder o i, porque i elevado à quarta é 1. O i elevado à sexta, esse termo também vai sair o i,
porque i elevado a sexta é menos 1. Então, o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo termos em diante, eles não terão a unidade imaginária. Já o segundo termo, o quarto termo, o sexto e o oitavo termo em diante, eles terão a unidade imaginária. Então, separando em parte real e parte imaginária, aqui está, como eu falei, o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo termos. Essa turma que está aparecendo aqui nesse primeiro parêntese é parecida com a expansão do cosseno, só que para y. E aqui está a turma que eu falei que ia manter o i, só que eu pus o i em evidência. É a mesma expansão do seno, só que para y. Então, posso colocar como cosseno y mais i seno de y. Bom, esse argumento que nós colocamos aqui, ele tem um problema lógico, que é a falta da noção de séries para números complexos. Mas isso, mais adiante, pode ser resolvido. De qualquer forma, a gente pode definir a potência e elevado a y como cosseno de y mais i seno de y. Esse resultado é conhecido como fórmula de Euler e nós vamos usá-lo para definir a exponencial de z, de modo que se mantenha válida a propriedade válida para números reais, produto de potência de mesma base. Dado z igual a x mais yi, a exponencial de z será definida como e elevado a z, ou seja, e elevado a x mais yi. Aqui a gente vai, como eu disse, manter esta propriedade, então posso colocar e elevado a x, que está aqui, e o e elevado a yi, que é a nossa fórmula de Euler. Então, a exponencial de z é e elevado a z, cosseno de y mais i seno de y. Exemplo 1.15, calcular as seguintes exponenciais. O item A, e elevado a πi. Observe aí que a parte real do πi é zero. Então, é e elevado a zero, cosseno de π mais i seno de π. E aí fica menos 1. Olha que interessante, esse resultado equivale a e elevado a πi mais 1 igual a zero. E nessa igualdade nós temos simplesmente os 5 principais números da matemática. O e, o π, o i, o 1, o 0. As duas principais operações da matemática, que são a soma e a multiplicação e o sinal de igualdade. No item B, e elevado a 1 mais πi sobre 2. Então, 1 é a parte real, π sobre 2 é a parte imaginária, e elevado a 1, cosseno de π sobre 2, que é 0, mais seno de π sobre 2, que é 1, e isso dá EI. E com a forma polar, juntamente com a fórmula de Euler, a gente consegue colocar o número complexo de uma maneira mais abreviada. Observe que o cosseno de θ mais i seno de θ da fórmula de Euler corresponde a e elevado a iθ. Então, o número complexo z pode ser representado como módulo de z e elevado a iθ. E esta é a forma exponencial de z. No teorema 1.16, eu apresento para você algumas propriedades da exponencial do número complexo, que são e elevado a z1 mais e2 igual a e elevado a z1 e elevado a z2. A segunda propriedade, e elevado a menos z, é igual a 1 sobre e elevado a z. A terceira propriedade é e elevado a z elevado a n igual a e elevado a nz, onde n é inteiro. E a quarta propriedade é que o módulo da exponencial corresponde a e elevado à parte real de z. Eu vou provar aqui a propriedade 4. Então, seja z igual a x mais yi, então, por definição, e elevado a z em módulo é e elevado a x mais e elevado a yi. Aqui eu tenho e elevado a x e em e elevado a y, veja que eu estou aplicando a propriedade 1, eu vou simplesmente usar a fórmula de Euler. E aí, separando parte real da parte imaginária, e elevado a x cosseno de y mais e elevado a x seno de y. Agora, a definição de módulo fica, então, e elevado a 2x cosseno ao quadrado mais e elevado a 2x seno ao quadrado.
colocando a exponencial de 2x ao quadrado em evidência. Ali dentro do parêntese ficou igual a 1, e isso simplifica para e elevado a x. Observe que x é a parte real de z. Então, a propriedade 4 ficou provada. Exemplo 1.17. Calcular menos raiz de 3 menos i elevado ao cubo. Eu vou resolver usando a forma exponencial. Então, para isso, seja z, o nosso número, menos raiz de 3 menos i. Eu calculo o módulo de z, que vai dar 2. Depois eu tenho cosseno de θ igual a menos raiz de 3 sobre 2. O seno de θ igual a menos meio. O cosseno e o seno dão esses valores que você está vendo aí somente quando o θ for menos 5π sobre 6. Então, nosso z ao cubo ele pode ser, em forma exponencial, colocado como sendo 2 e elevado a menos i, 5π sobre 6 elevado a 3. Aí eu posso distribuir o 3 na potência, tenho 2 ao cubo, e elevado a menos 15π dividido por 6. Só que 15 e 6 dá para simplificar por 3, resulta em cosseno de 5π sobre 2 menos i seno de 5π sobre 2, claro, multiplicado por 8. E trabalhar com 5π sobre 2 é a mesma coisa que trabalhar com π sobre 2. Portanto, o z ao cubo é menos 8i. Finalizando a aula com a interpretação geométrica das operações, eu tenho aqui o z1, ele dá origem a esse vetor. O z2 dá origem a esse vetor. A soma z1, z2 dá origem a esse vetor. E ele é a diagonal maior do paralelogramo cujos lados estão apoiados sobre os vetores formados a partir de z1 e z2. Você pode até interpretar este lado que está pontilhado como se fosse uma cópia de z2 e esse lado de cima pontilhado como se fosse uma cópia de z1. O conjugado de um número complexo, está aqui ele, o conjugado de um número complexo, z, aqui o z, ele aparece bem aqui embaixo. Ele é simétrico em relação ao eixo das abscissas. Então, essa abertura aqui, entre o eixo das abscissas e o vetor que está bem aqui, tem o mesmo tamanho dessa. Só que como a gente considera o sentido positivo como sendo o sentido anti-horário, se esse ângulo aqui é θ, esse outro será menos θ. E eu tenho aqui uma interpretação para o produto de números complexos, só que usando a forma exponencial. O z1 é módulo de z1 e elevado ao seu argumento, θ1 vezes i. O z2 como sendo módulo de z2 e elevado a iθ. Multiplicando z1 por z2, eu multiplico os módulos. Nós vimos anteriormente que o módulo do produto é o produto dos módulos. E nós vimos também, nesta aula, que você pode multiplicar duas exponenciais, colocando o resultado como e elevado a i, θ1 mais θ2. Então, o produto ele tem um módulo correspondente ao produto dos módulos envolvidos e argumento como sendo a soma dos argumentos envolvidos. Então, está aqui o z1, seu módulo, o z2, aqui está o seu módulo, e este ângulo aqui, maior, θ1 mais θ2, é o argumento de z1 mais z2. Tá? Observe que eu fiz questão de desenhar aqui 3 vetores de tamanhos diferentes, porque eu não posso garantir a igualdade entre eles. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a topologia dos números complexos, que é um assunto importante que vai nos permitir estender os conceitos no futuro de limite e derivada de números complexos. Muito obrigado pela sua audiência. Fique à vontade para fazer seus comentários e espero você no próximo vídeo.